Olá, pessoal. Eu sou a Nilza Maria Bojiquian, apresentando o programa do Diálogos em New, uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. E o vídeo de hoje é a segunda parte da conversa que a gente teve com a professora Michele Moraes de Sainz Silva, que leciona na Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, desde 2017, e a professora tem uma formação profissional e acadêmica muito vasta, muito importante, consolidada, né, na área de direitos humanos e também na área de políticas públicas. E no vídeo anterior, a professora fez uma abordagem muito interessante sobre as manifestações estudantis pró-Palestina nas universidades dos Estados Unidos, exibindo aqui para a gente um relato em que ela destaca aspectos que ainda não haviam sido discutidos por aqui sobre a singularidade, a particularidade das atuais manifestações dos universitários, né, que exibiram aí, né, que apresentaram uma variada gama de ações, né, nos campi, incluindo ações educativas sobre a história das relações bilaterais dos Estados Unidos e Israel e sobre, claro, os conflitos Israel-Palestina, né, a história desses conflitos. E ela destacou que essa é uma nova geração universitária protagonizando a mobilização pró-Palestina nesse momento. Destacou que as mobilizações de agora orientam-se por uma racionalidade que tem a ver com as manifestações que aconteceram no final de 2023, portanto, na esteira dos ataques de 7 de outubro, e ela falou também da natureza e da composição das manifestações de agora. Com isso, ela destaca as maiores restrições a que estão sujeitos outros grupos da sociedade civil, né, e que se diferenciam dos estudantes. Então, com isso, destacando o particular lugar de fala dos estudantes. E nesse vídeo de hoje, ela continua conversando com a gente sobre todos esses acontecimentos, mas agora o destaque, o enfoque é sobre os possíveis impactos das manifestações nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Nós conversamos sobre a postura de apoio incondicional a Israel por parte dos republicanos, ou seja, por parte dos membros do Partido Republicano, e falamos também do dilema dos democratas, particularmente de Biden, e a sua tentativa de se equilibrar entre apoiar Israel com armamentos, né, com envio de armamentos, enquanto tenta controlar o ímpeto de violência do governo Netanyahu. E buscando com isso o apoio de diversas frações, né, da política ali dos Estados Unidos, né, frações também demográficas dentro dos Estados Unidos. E ela nos lembra que Biden veio a público para criticar Israel, e isso é algo que se destaca do padrão da política externa dos Estados Unidos em relação a Israel, mas a pergunta que a gente coloca para ela é se haveria mudanças de inclinação política mais à frente. Então, vamos ouvir o que ela diz para a gente sobre isso. E pegando esse gancho do protagonismo, que você traz dos estudantes que são com todas as restrições, a camada da sociedade que tem ainda formas, né, de se manifestar, eu gostaria justamente de ouvir você sobre como isso tudo impacta as eleições, porque já que a gente está falando de tempo, essa sensibilidade toda, essa montagem que foi feita de tudo isso, certamente traz, né, reflexos, está acontecendo em um momento crucial também porque as eleições estão se aproximando. E como você falou, eles tem um período de recesso, é um período longo de recesso do verão, né? Então, assim, eles fazendo agora, nessa proximidade com a eleição, porque a gente está falando desse ano, né? Teve a prisão da candidata, a Jill Stein, que é candidata à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Verde. Ela foi presa durante um protesto pró-Palestina na Universidade de Washington, né? Lá, em São Luís, acho que é isso, né? E o governo Biden, do Partido Democrata, ele manda esses sinais, né? Vamos dizer assim, que ajuda Israel, mas com recursos financeiros, e aí ajuda a Palestina com essa ajuda humanitária. Mas a gente está vendo aí uma divisão dentro do partido. Enquanto alguns membros eles assumem o apoio a Israel, né,
incondicionalmente, então tá já determinado, é um apoio firme, mas também tem essa ala progressista que pressiona por uma condenação à resposta militar de Israel e por um apoio mais, vamos dizer, imoderado, vamos dizer assim, né, dentro do partido. A causa palestina, né, no caso. E do lado do Partido Republicano, que a gente sabe, a postura é de apoio incondicional a Israel. E muitos republicanos aí, conhecidos, né, incluindo o ex-presidente Donald Trump, mas os senadores aí da Carolina do Sul, do Texas, né, da Flórida, eu estou me referindo, né, para as pessoas que nos acompanham aqui, né, ao Lindsey Graham, ao Ted Cruz, ao Marco Rubio, que são figuras aqui republicanas bastante emblemáticas, né? Eu vi também o próprio ex-presidente da Câmara também se manifestando a favor, o Mike Pence, que é ex-vice-presidente, né, o governador da Flórida, o Ron DeSantis, enfim, todas essas figuras aí, essas representações que têm um eleitorado importante, né, portanto, suas vozes, elas repercutem muito. Então, eu queria saber de você, assim, que esse momento também vai trazer consequências, vai trazer aí, de alguma forma, impacto para as eleições. É isso que você está lendo? Assim, é isso que vocês discutem aí? Como é que o Partido Democrata, principalmente, vai lidar com isso, né? Porque é uma questão que entrou na pauta e está sendo politizado, né? Com todas essas manifestações. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu acho que um primeiro elemento para a gente ter em mente, Neuza, é o quanto o apoio incondicional a Israel é algo que era até o momento permanente na política externa americana, né? Então, a política externa americana, ela, como a gente diz em políticas públicas, ela muda muito incrementalmente, né? E esse apoio incondicional a Israel é algo permanente desde a criação do Estado de Israel, independentemente da administração no poder, né? Então, entra democrata, entra republicano, sai republicano, e isso não muda. De modo que, por mais, digamos, conflituosa e frustrante que tenha sido, né, a política externa do governo Biden, ela manifesta sinais de mudança marginal, né? De uma maneira que não se observou, em nenhuma das últimas décadas. Então, por exemplo, algo que era muito consolidado na prática do relacionamento dos Estados Unidos com Israel era o fato de que todas as críticas a Israel deveriam ser feitas de maneira privada, de maneira fora dos holofotes, sem anúncios públicos, né? Então, isso é uma pequena mudança marginal que tem acontecido e que, obviamente, os protestos estudantis ajudam a colocar pressão espera-se que, né, aumentar essa mudança marginal, né? Então, a crítica pública que o governo Biden faz a Israel em relação a não deixar passar ajuda humanitária, não poder fazer o ataque em Rafa, pode ser interpretada como uma pequena mudança marginal na política externa americana em relação a Israel, né? Embora, obviamente, não seja a mudança suficiente que a gente gostaria de ver. Mas olhando nesse espectro maior de tempo, né, eu acho que a gente precisa reconhecer isso. Agora, o governo Biden justamente tem feito esse papel de, como a gente chama em português, morde e assopra, né? Então, eles continuam mandando ajuda militar, continuam mandando munição, porque isso é supostamente o que, digamos, Israel mais precisa, que os Estados Unidos, em geral, colaboram tanto com a Ucrânia quanto com Israel, é munição e sistema de defesa, né? Sistema antimíssil. E isso eles não têm deixado de mandar, e isso eles têm, inclusive, obtido maioria no Congresso para aprovar esse pacote para Israel, né? Então, a dependência de trajetória, né, como a gente chama em políticas públicas, na política externa de Israel é muitíssimo forte, né? E existe algo que é muito cristalizado no pensamento americano, e principalmente não só na política externa, mas também na política de defesa, de que Israel é o principal parceiro dos Estados Unidos no Oriente Médio e que
defender Israel é praticamente defender os Estados Unidos também, sabe? Então, é algo muito socialmente construído, muito socialmente cristalizado, quase algo costumeiro, né? Que está muito entranhado na cultura social americana, uma coisa do tipo, bom, é isso que a gente faz, é isso que os Estados Unidos fazem, a gente sempre fez isso, e a gente não consegue imaginar algo diferente, né? Eu acho, como eu disse, que isso tem, mesmo no imaginário público, isso tem mudado um pouco. Eu acho que as pessoas começam a se abrir para a realidade de Gaza, né? E para uma realidade que é muito gráfica, né? Então fica muito difícil para a população e fica muito difícil para a imprensa, por exemplo. Eu acho que a imprensa tem feito um papel muito interessante de chamar a atenção para o que tem acontecido em Gaza. Então não é uma situação em que as pessoas não saibam o que está acontecendo, né? É, que é o que já aconteceu em outros contextos de guerra dos Estados Unidos, né? De as pessoas simplesmente estarem cegas para o que está acontecendo naquele país, né? Eu acho que não é o caso de Gaza, eu acho que as pessoas têm recebido informação, eu acho que a imprensa, tanto a grande mídia, né, quanto as redes sociais, têm trazido informação sobre a situação muito difícil agora em Rafa, né, que é onde está concentrada a população palestina, e eu acho que isso isso gera mudança, por mais que a mudança seja ainda muito marginal e muito pontual, né? É, do ponto de vista político partidário, os republicanos desde o início, né, se fecharam com Israel na continuidade da política externa do governo Trump, que era um governo muito, não apenas pró-Israel, mas a gente tem que reconhecer que do lado de Israel é o governo Netanyahu, né? Então, essa aliança Trump-Netanyahu é uma aliança muito forte, e é uma aliança que era muito forte durante o governo Trump. Então, o Trump tinha o seu conjunto de amigos e aliados pelo mundo, Netanyahu era um deles, Bolsonaro era outro no Brasil, né? Então, a gente precisa pensar também nessa aliança da extrema-direita, que é uma aliança transnacional, e Netanyahu é parte disso, e os republicanos, parte do Partido Republicano aqui dos Estados Unidos também é. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu que eu acho que ganhou pouca projeção na imprensa, talvez inclusive de maneira pensada, né, pela imprensa para não repercutir, mas é o fato de que houve uma comitiva de governadores republicanos que vão a Israel. É, e aí eu não me lembro exatamente o momento, mas eu diria que isso foi no começo desse ano. Você tem um conjunto de governadores, inclusive Greg Abbott do Texas, inclusive Kevin Stitt de Oklahoma, que vão, independentemente do Departamento de Estado, e um pouco atrapalhando as negociações que o Departamento de Estado tentava fazer, para declarar a continuidade do apoio incondicional a Israel, né? É, então, a situação do governo Biden hoje é uma situação muito difícil, porque eles têm os republicanos fechados no seu apoio a Israel, fechados na sua relação com Netanyahu, e você tem, dentro do Partido Democrata, uma fissura, né? Uma parte do Partido Democrata que ainda é incondicionalmente apoiadora a Israel, e uma parte, que é a parte, digamos, mais à esquerda e a parte mais crítica do partido, apoiando os protestos estudantis e criticando a administração por dentro, né? Dentro da própria administração, a gente teve uma série de demissões, né? Não de demissões, mas de pedidos de demissão de pessoas que vieram a público dizer que estavam saindo da administração porque não compactuavam com a política externa. A gente teve, acho que há um mês atrás, uma pessoa importante da divisão de direitos humanos do Departamento de Estado que se demite e vem a público, né, dizer as razões pelas quais ela estava se demitindo. Então, é um momento de fissura muito grande e eu acho que, por um lado, é possível que parte do Partido Democrata esteja apostando
que na hora H, né, a gente tem essa expressão em inglês que eles dizem when push comes to shove, né, que é o famoso na hora H do português, que na hora H as pessoas não vão ter coragem de votar no Trump e por isso vão votar no Biden, mas eu acho que essa é uma aposta arriscada, né? Eu acho que essa é uma aposta muito arriscada. Eu acho que eu não vejo nenhuma possibilidade da população, por exemplo, eh, de descendência árabe, de descendência persa, de descendência muçulmana, votando no Biden. E aqui há sempre a possibilidade que as pessoas simplesmente não saiam de casa para votar, né? É, e eu acho que o Partido Democrata depende muito do voto jovem, depende de que os jovens saiam de casa para votar, e eu acho que há um grande número de jovens progressistas que não vão sair para votar, ou que vão votar numa terceira via, né? Se essa terceira via se viabilizar, né? Que é, inclusive, uma das discussões no momento, inclusive com a possibilidade de um candidato Kennedy, né? Que é algo que a gente também não via na história política americana há algum tempo. Com uma, né, num ticket presidencial, né? Então, a razão pela qual a imprensa tem dado tanto destaque aos protestos estudantis tem a ver com a importância política eleitoral dos jovens para uma futura reeleição do Biden, né? Na minha leitura de maio de 2024, e obviamente que tudo pode mudar de agora até novembro, eu acho que se a eleição fosse hoje, eu acho que o Biden perderia com uma grande margem. Eu não acho que ele perderia numa margem apertada. Eu acho que ele perderia numa margem significativa, né? Porque a gente tem tanto os estados que são o que a gente chama de swing states, com uma grande população de descendência árabe, persa, muçulmana. Então, Minnesota, por exemplo, é um estado que eu acho que hoje é um estado que talvez seja questionável em relação a uma vitória do Biden. É, Mais uma vez, as coisas podem mudar drasticamente de agora até o final do ano, né? Várias coisas podem acontecer. A gente tem os julgamentos do Trump e a gente não sabe qual é o impacto que isso vai ter para a própria elegibilidade do Trump. Ah, mas toda a situação em relação ao conflito Israel-Palestina não ajudam o Biden e eu acho que isso pode custar a ele a sua reeleição. Perfeito. Eu acho que a gente coincide nessa leitura. Também acho que ele corre muito risco, né? É uma estratégia arriscada. Eu já tinha ouvido de outros colaboradores aqui, falando aqui comigo, sobre isso, né? Que poderia ter, assim, qual é a alternativa que o eleitor teria, né? Mas é, de fato, uma política arriscada, porque você tem esses eleitores que não teriam motivação nenhuma para sair de casa para votar. E nas últimas eleições a gente viu que milhares de votos, poucos milhares de votos fizeram diferença. Então, quando a gente olha para isso, para a situação, né, dos democratas, eu acho que de fato é muito arriscado. E aí, assim, pensando sobre como essas abordagens dos manifestantes poderiam mudar, né, algo na orientação política, estou falando assim, agora já nem de da eleição no fato aqui ser decidida, né? Vamos começar nessa decisão eleitoral, mas de mudar mesmo políticas daqui para frente, né? Então, você ter uma juventude que pode se encaminhar aí né, para a política, né? De repente, aí, revelação de novos atores aí políticos, né? De candidatos, enfim, jovens que podem aí levar isso adiante como uma carreira, né? E aí eu fiquei pensando assim, então, assim, será que isso é esse protagonismo dos estudantes, esse movimento que eles fazem, que eles ganham essa projeção importantíssima, como você falou, há tempos que já não se via isso, embora seja algo que já houve precedentes e tal, né? Mas isso de fato chama atenção. E aí, eu me perguntaria, né, se isso mudaria, portanto, algo mais substantivo na orientação política.
Eu penso que isso depende de uma série de fatores, né? Você mencionou aqui o papel da mídia, quer dizer, você tem uma mídia que está dando uma cobertura, e conforme como que ela coloca as questões e ela joga a luz nisso, a gente sabe que isso tem um impacto muito grande, né, no que vem depois. Mas eu acho que existem também fortes barreiras aí, né, que eu chamo de barreiras estruturais. Você chamou de uma coisa que já está regular, né, no pensamento político, independente aí dos partidos e tal. Mas esses fatores estruturais que eu tô me referindo, que sofrem influência da onde? Dos grupos, né? O que eu quero dizer com isso? Que o alcance desse despertar da conscientização, à medida que se destacam em aspectos chaves do conflito Israel-Palestina e traz esse tema para o debate, ele encontra dificuldade diante das históricas alianças políticas de longa data mesmo. E a influência dos lobbies, né, de grupos de lobby, tudo isso, né? Eu acho que é nesse sentido a sua leitura. E isso dificulta que os protestos também impulsionem as mudanças tão significativas conforme pretendem eles, né? Claro, eu não sei, assim, para mim há esse limite do que poderia, né, impulsionar de mudanças, né? Acho que é isso que você também está lendo, né, Michele? Eu acho, você tem toda a razão, Neuza, de que esses momentos são momentos muito definidores de novas lideranças políticas. Isso acontece, aconteceu historicamente, figuras que se tornaram chaves, se tornaram conhecidas mundo afora, né, Mundo pela sua afora. liderança em momentos, em movimentos estudantis, né? É, e eu acho que isso é importante a gente prestar atenção, né? Quem serão essas lideranças? A cobertura que a mídia tem feito, talvez pelo fato da escala que os movimentos alcançaram, né? Eles tenham olhado para o macro e não para o micro. Talvez as mídias locais, e eu não sei se vocês sabem, mas nas universidades americanas, os jornais estudantis são muito importantes, né? Para os alunos de jornalismo, é muito importante eles trabalharem nos jornais infantis, não infantis, estudantis. E os jornais estudantis, eles têm um pouco essa estrutura de governança em que você tem um professor, que é um professor orientador e editor, né? E ele, obviamente, tem um papel importante de filtragem, de dar linha editorial, mas o resto, o trabalho mesmo, é feito pelos estudantes de jornalismo. E para a gente, dentro da universidade, o jornal estudantil é a fonte principal de informação de tudo, de toda a vida universitária, né? Porque o jornal da cidade, ele não vai ficar por conta de cobrir a universidade. Às vezes ele cobre coisas muito importantes, né? Mas ele não vai cobrir a política universitária, por exemplo. Então, esse é um papel desempenhado pelo jornal estudantil. É, e os jornais estudantis são muito tradicionais também. Então, as grandes universidades, né, o aluno que consegue uma vaga para trabalhar no jornal, digamos, no Crimson, que é o jornal da Harvard, ele tem aquele um ponto importantíssimo no currículo dele para ele se tornar um grande jornalista depois, né? É, então, esses jornais estudantis são potencialmente os que vão fazer essa cobertura mais fina e que vão identificar, por exemplo, lideranças e dar um pouco mais de protagonismo e agência para os indivíduos, né? A mídia nacional faz uma leitura, né, genérica. Então é importante talvez, né, vocês e os alunos darem uma olhada nos jornais estudantis, né, porque eles são disponíveis online, etc. Então, eles têm essa função muito importante, e eu acho que vai depender um pouco dessa história, né, de quem é que se destaca, quem é que assume essas posições de liderança, e quem se sacrifica no limite também, né? Quem são as pessoas que estão sendo presas, quem são as pessoas que, inclusive com inúmeros casos de professores que, em algumas situações, se colocaram para proteger os alunos, né? Então, esses professores também, eu acho que vão ter no futuro uma posição de destaque na história, né? E ver o que vai acontecer com eles também vai ser importante, né? Como é que as universidades vão responder.
Uma outra coisa que eu queria destacar aqui, e eu acho que isso tem muito a ver com parte das demandas dos alunos, né? Os alunos em algumas universidades têm exigido o desinvestimento, né? Em negócios, por exemplo, que estejam produzindo armas para mandar para Israel. Essa é uma agenda, Neuza, é uma agenda antiga do movimento pró-Palestina, não é uma agenda recente. Existe uma sigla, e eu nem vou me lembrar agora, que é o que eles chamam de BPS, que é justamente para boicotar digamos, uma agenda de boicote à indústria de defesa que contribui para Israel, mas em alguns casos também a investimentos israelenses. E desde sempre, isso não é de agora, desde sempre há um monitoramento muito próximo em relação a acadêmicos que sejam acadêmicos envolvidos ou apoiadores dessa agenda de boicote, né? A ponto de, em determinadas universidades, acadêmicos que sejam apoiadores da agenda de boicote não serem contratados. É nesse nível de policiamento em relação ao alinhamento das pessoas em relação a Israel, em relação à Palestina, entende? E por que que isso acaba acontecendo? Porque é algo que eu acho que é importante também as pessoas terem dimensão no Brasil, que é o fato de que as universidades americanas, obviamente as privadas, mas também as públicas, derivam parte dos seus recursos de doações privadas, né? Que é o chamado endowment, né? Então, a universidade tem potes de dinheiro, fundos que vêm dessas doações privadas, né? E no momento em que os doadores fazem essa doação, e às vezes são doações milionárias, né, que são feitas, né, e isso tem a ver também com o sistema tributário dos Estados Unidos, né, o fato de que doações não são tributáveis e doações são uma forma também de garantir que o patrimônio depois não vai ser tributado, né, na herança. Essas doações são, digamos, o orçamento que não é cortável, né? Então, digamos, uma universidade pública que talvez passe a receber menos recurso do Estado, ela sempre vai ter esses fundos de doação que estão disponíveis para contratar professor, para financiar pesquisa, às vezes para pagar reformas, né? Por isso que a gente tem, por exemplo, prédios que têm o nome de doadores, né? Porque foi o dinheiro do doador que levou à construção daquele prédio. Então, essa é uma realidade muito importante no modus operandi da Universidade dos Estados Unidos, né? E, e os acordos de doação, eles têm naturezas diversas. Alguns acordos de doação são absolutamente, né, sem nenhum envolvimento do doador, então o doador passa o dinheiro para a universidade e a universidade administra como quer. Outros acordos de doação são absolutamente explícitos em relação ao contínuo envolvimento do doador na universidade, né? Então, a gente tem, às vezes, acordos de doação em que o próprio doador participa do processo de seleção do professor que vai ser contratado com o recurso da doação, né? Isso gera um grau muito grande de ingerência dos doadores nas universidades, né? Como eu disse, né? Existem acordos e acordos, cada universidade tem uma política, às vezes o acordo varia de acordo com os doadores, mas em tempos tranquilos, digamos, essa relação é menos contenciosa, né? Em tempos de conflito, né? Esse é o momento em que os doadores se aproximam da universidade e começam a querer ter muito mais ingerência sobre como a universidade funciona, como a universidade se posiciona em relação a protestos, o que que a universidade pode, deve ou não fazer, né? E isso adicionado à pressão política da política partidária, né? No caso das universidades públicas, o conselho diretivo da universidade é um conselho, né, que a gente chama de Board of Regents, que é um conselho cujos membros são indicados pelos governadores.
Então, se você tem um estado republicano e o governador é republicano, ele vai indicar membros republicanos para serem do conselho da universidade. E aí, tudo isso combinado gera justamente esse ambiente, que é um ambiente com várias camadas, né, de censura e de medo, de uma certa forma, né, dentro do ambiente universitário. Então, é importante que a gente tenha isso em mente também quando a gente pensa, quando a gente tenta entender, por exemplo, por que que a polícia está sendo acionada. Isso é parte também da manifestação da universidade e de como a universidade está respondendo aos próprios doadores, entende? Então, acho que isso é muito importante de se ter em mente. Só voltando à sua pergunta em relação ao futuro, né, dos estudantes que estão participando e a possibilidade deles de ter uma inserção política maior. Eu acho que é o seguinte, eu acho que se o Biden perde a reeleição, é inevitável que essa perda seja, em grande parte, atribuída à cisão causada, né, pela guerra em Gaza e pelo protagonismo estudantil, mas de uma maneira potencialmente positiva para o futuro, eu acho, para o Partido Democrata. Eu acho que essa é uma lição que é uma lição importante para o Partido Democrata, entende? No futuro, né? E talvez esse seja o custo, né? Que talvez os democratas vão ter que pagar no curto prazo para uma mudança interna partidária, né? De futuro, né? Porque eu acho que o Partido Republicano está muito claramente consolidado em relação às preferências, né? Mas eu acho que isso dentro do Partido Democrata é muito conflituoso e eu acho que, assim, às vezes, né, em mudanças de políticas públicas, você precisa ter, às vezes, um evento crítico, né, que a gente chama de eventos críticos, para que alguma mudança aconteça. E eu acho que talvez seja agora nessas eleições. Queridos e queridas, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Eu agradeço mais uma vez, não somente a professora Michele, que veio aqui, compartilhou o que ela tem acompanhado aí dessas manifestações, juntando com a habilidade dela, né, o know-how dela de fazer análise sobre direitos humanos, né, a área de direitos humanos, sobre manifestações, sobre direitos civis, e ela gentilmente compartilhou com a gente tudo isso. E eu agradeço também a todos e a todas que acompanham o programa Diálogos INEU. Então, se vocês gostaram, deixa a gente saber disso. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para a gente, mas eu acho que também vocês têm a ganhar com isso. Então, nosso muito obrigada, de verdade. Continue com a gente tem muito mais discussões sendo elaboradas para você. Então, fique com a gente. Um grande abraço, até mais.